Fala pessoal, review de hoje para falar desse cara aqui, Olímpicos Corre 3. Família Corre fez muito sucesso pela Olímpicos e o Corre 3 veio para bater o martelo, colocá-lo como um dos principais no sentido de versatilidade que se encontra hoje no mercado. Então, para mim, certamente esse tênis estará entre os melhores tênis do ano na maioria dos canais que trabalham com divulgação relacionado à corrida de rua e tênis esportivo. Então o Corre 3 foi para mim um tiro certo, algo muito bem pensado, muito bem desenvolvido. Vamos destrinchar um pouquinho mais sobre esse tênis aqui. Então o Corre 2, que eu não tive a oportunidade de correr com ele, só de colocar no pé, foi um tênis muito vendido e que muitas pessoas gostaram, mas tinham alguns pontos a serem melhorados. Era só a segunda versão da família Corre, mas ainda assim muitos tinham como um tênis que era aquele tênis para corridas diárias, aquele tênis muitos chamam de pau para toda obra. E o Corre 3 veio com um formato muito semelhante, toda a estrutura é muito parecida desses dois modelos, mas ainda melhor. Então, alguns pontos conseguiram, a Olímpicos conseguiu evoluir e eu coloco ele como hoje talvez o mais versátil no mercado, pensando em custo-benefício, porque é um tênis que preço de lançamento dele é R$ 499, sendo que a gente consegue preços bem melhores hoje com alguns cupons de desconto, alguns sites oferecem isso, então é bacana, é interessante, algo próximo dos seus 420 ou até abaixo de R$ 400 se a gente conseguir boas promoções. Então é um tênis que, para o que ele oferece, eu acho que está muito bem pago. Claro que com relação a preço, isso vai muito de pessoa para pessoa, o que cada um acha justo pagar por um tênis de corrida, o que cada um está disposto a investir. Mas eu acho que pensando no mercado hoje, no Brasil, ele é um tênis com um excelente custo-benefício e com um preço que está super de acordo com o mercado. E para mim o principal ponto da Olímpicos hoje, colocando a qualidade que ela coloca nos seus produtos, é o preconceito. Então é um produto nacional de boa qualidade que muitas pessoas deixam de comprar, deixam de utilizar o produto por achar que outras marcas são ainda melhores. Mas o Corre 3 veio, na minha opinião, para isso, para colocar em termos de marca a Olímpicos como de fato uma marca que produz produz produtos de boa qualidade, que no caso o Corre 3 é um deles e é um tênis excelente. Então, começando pelo solado, que foi um dos principais pontos de crítica no Corre 2, que o solado desgastava muito rápido. Então, assim, é um tênis que vocês vão ver que alguns pontos que eu vou comentar, não é um tênis que vai durar provavelmente seus 1.000 quilômetros. Não é para isso. Ele não teve essa construção, esse calçado aqui. Então, na minha opinião, ele vai chegar bem ali com uns 400 quilômetros, a dependendo da pessoa, uns 500 quilômetros. Só que muito mais que isso, eu acredito que aí sim já vai ficar com alguns defeitos que não vai ter a mesma qualidade comparado a esse tênis novinho, tá? Então, não se pode ter tudo em um mesmo calçado, tá? Então, acho que até 400, com boa vontade, uns 500 quilômetros, ele vai durar bem. Então, no caso do solado, ele já está um pouco mais resistente comparado ao do Corre 2. E essas borrachas fusionadas no solado, no caso, esse tênis é um tênis que eu corri um pouco mais de 100 quilômetros com ele, então para mim ele ainda está muito bem estruturado, ainda não se desfez consideravelmente, então para mim tá zero. Acho que vou conseguir correr com ele bem até uns 500 quilômetros, eu acho que ele ainda vai aguentar, uns 400 talvez. Então essa borracha que eles chamam de gripper, né? Então gripper, essa no caso um detalhe em verde, que já está um pouco melhor comparado ao Corre 2, mas
Mas não daria para colocar um pouco mais dessa borracha ou em todo o solado? A gente vai aumentar o peso. Aumentou o peso, talvez tire um pouco dessa característica dele ser um tênis leve também, né? Então, novamente, são pontos que a gente não quer que o tênis se desfaça com cento e poucos quilômetros, 200 quilômetros, mas não dá para agregar muito peso no calçado, senão vai ficar muito pesado. Então, o solado é algo que já mostra alguma evolução comparado ao modelo anterior. Vindo para entressola, é a mesma do Corre 2, só que aqui eles como se tivessem rebatizado o nome dela de Eleva para Eleva Pro. Então é a mesma espuma que eu achei bem interessante aqui. Ela não dá aquela sensação de pisar no chão. Então quem busca um tênis muito baixinho, o Corre 3 talvez não seja o principal modelo. Minha sugestão seria tentar correr de repente com o Corre Vento, né? Mas o Corre 3 ele de fato dá uma sensação que você está um pouquinho mais alto, mas ele é muito leve com uma responsividade. Então, para mim, a experiência que eu tive foi muito, muito boa, muito agradável correndo com o Corre 3. É uma entressola de 8 milímetros de drop e a Eleva Pro eu acredito que seja um dos pontos certos, um dos tiros certos da Olímpicos, aplicando nesse modelo também o Eleva Pro. E ele tem um contraforte que ele não é muito molinho, ele de fato é um pouco mais rígido, o que pessoalmente me agrada para dar uma maior sustentação nessa região do retropé, região de trás do pé, região do calcanhar. Aqui com um puxador que fica até evidente que ele também tem alguns pontos refletivos, bem como nessa parte mais medial do tênis, aqui no detalhe o 3, a versão 3 do Corre. Então tem alguns pontos refletidos tanto aqui, quanto no puxador, aqui no contraforte, e também na língua do tênis. Então são 3 pontos refletivos que, principalmente para quem corre à noite, é sempre bem-vindo. E essa linguetinha aqui, ela tá bem firme, então não acredito que ninguém vai ter, que alguém terá problemas com relação a rasgar, se desfazer muito fácil. Eu achei bem interessante. E pensando nessa região do colar do tênis, diferente do Corre 2, ela tem um pouco maior de preenchimento de espuma, que dá uma maior sensação de conforto, de abraçar um pouco melhor o pé. Eu pessoalmente, eu sempre corro de meia, tá? Então não senti nenhum desconforto com relação a atrito, nada que viesse a gerar algum desconforto. Mas mesmo se a pessoa viesse a correr descalço, nessa região do tênis, eu acho que não teremos grandes problemas. Eu particularmente, mesmo com esse preenchimento de espuma, não achei que agregou muito peso que viesse a tirar alguns pontos do tênis com relação a isso. Eu achei bem confortável, bem gostoso de calçar mesmo. O cabedal é o que a Olímpicos chama de Oxtec, que chega a ser um material até translúcido, que ele é bem respirável, dá uma sensação até de ser um pouquinho áspero, mas que é muito confortável. E também não é um material que ele vai ficar todo amarrotado, uma sensação de um tênis mais velho. Como eu falei, esse tênis eu corri um pouco mais de 100 km com ele. E dá uma impressão de novo. Não fosse estar um pouquinho sujo aqui, é um tênis zero, né? Então dá pra, como eu falei, é um pouquinho até transparente aqui nas tramas do Oxtec, mas é um cabedal muito respirável. Então acho que sensação de esquentar o pé, acho que nada disso vai ser um problema para quem tem esse tipo de queixa, quem corre em cidades muito quentes. Acredito que o Oxtec presente no Corre 3 é muito bom para isso. E falando também em agregar peso
ou até mesmo esquentar, um dos pontos que a Olympus chama a atenção para esse tênis foi o desenvolvimento da palmilha, que é uma palmilha bem leve. Eles conseguiram tirar muito peso da palmilha, e também um outro ponto que eles batem muito é com relação à absorção. Ela retém menos peso em casos de corrida com chuva. Então ela retém menos peso e isso auxilia mais na respirabilidade ou a drenagem de água, ou no caso, pessoas que suam muito no pé, ela não vai segurar tanto peso, tanta água nessas condições. Então isso é algo bem interessante, que deixa o tênis mais leve e mais confortável. Na língua do tênis, eu chamo a atenção que é uma língua muito fininha, bem fininha mesmo. Em termos de conforto, isso é muito bom. E fica um material leve também. E o mais interessante dela é que ela tem um ponto fixo no cabedal, na sua lateral. Na verdade é um elástico que prende a língua ao cabedal, além de passadores que vão auxiliar o cadarço a fixar um pouco mais a língua no peito do pé, no dorso do pé. Então essa língua dificilmente vai ficar sambando, vai ficar dançando durante a corrida. Seja pelo elástico que fixa ela no cabedal, seja pelo passador que auxilia a fixação, um maior suporte na língua pelo cadarço. Nessa região a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 furos, 7 ilhoses, passadores, e aqui também a gente tem uma maior resistência, então para os furos dos passadores do cadarço também não teremos provavelmente grandes problemas para possibilidade de rasgar a região. Quem aperta muito forte o tênis, não acredito que esse seja um problema. Porém, um ponto que eu acredito que dá para ser otimizado é que o cadarço, por mais que ele seja mais achatado, que auxilia tanto para evitar com que ele desamarre facilmente e fica melhor de fato na amarração, o ponto que me incomodou em alguns momentos foi que, como a língua é muito fininha, em alguns momentos, se eu apertasse um pouquinho mais forte o cadarço, incomodava um pouquinho no peito do pé. Então, se a gente tivesse de repente um cadarço que tivesse fosse um pouquinho mais elástico, eu acho que para esse tipo de queixa poderia ser melhor. Então, acho que é algo a se considerar e algo que pode ser melhorado para uma próxima versão. E o outro ponto também é que eu senti que em alguns momentos, por mais que eu utilize o chamado furo extra, me dá uma certa sensação de que ele poderia ser um pouquinho mais firme nessa região. Então poderia abraçar um pouquinho mais o pé. Não é algo que tem me incomodado nos treinos, mas eu acho que é algo que daria para de repente ser otimizado. De alguma forma isso poderia abraçar mais o pé, poderia me dar uma maior sensação de estabilidade nessa região. Algum ponto aí a ser considerado. Então é um tênis que dá para fazer um treino de velocidade, treino de tiro intervalado? Na minha opinião, sim. Mas não é aquele tênis tão baixinho como se encontra em outros modelos. Dá para fazer um treino mais ritmado, dá para fazer alguma prova de 10 km com ele? Na minha opinião, sim. E até mesmo provas longas, tanto meia quanto maratona, a depender do que você espera, do que você está procurando. Então, eu faria uma maratona com esses tênis? Eu faria. Mas será que alguém com sobrepeso, que está começando agora na corrida, se daria bem fazendo longas distâncias com esse tênis? Não sei. Então, sugestão, colocar no seu treino. Tá? Ver se faz sentido para você. E pensando,
ele é um tênis que provavelmente não terá uma vida útil tão longa. Por quê? Porque ele não é tão estruturado. Então, assim, ele é super flexível? Não é super flexível, eu tenho que fazer alguma forcinha. Ó, tanto nesse sentido, quanto nesse sentido torsional, né? Eu preciso fazer um pouquinho de força, mas ele tem a sua flexibilidade, não é um calçado tão estruturado. É aquilo que eu comentei, não acredito que ele vai durar tanto. Então, se você for fazer um ciclo de maratona, minha sugestão, vá intercalando com outro modelo, com outro calçado, para que ele possa chegar inteiro e bem no dia da sua prova-alvo. Essa é a minha sugestão. Mas, novamente, um baita tênis, gostei muito, tenho utilizado muito ele nos meus treinos e talvez seja o modelo que eu venha fazer a minha primeira maratona. Vocês já usaram, tiveram a oportunidade de correr com o Corre 3? Comente aqui. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Valeu e até mais. Ah, já ia me esquecendo. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal, porque assim você contribui para que esse vídeo chegue ao maior número possível de pessoas. E, aproveitando, envie o vídeo para algum amigo ou alguma amiga que possa se interessar por esse conteúdo.